Oi, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Marta do Tarô Sol de Maio e desejo a vocês muita saúde. Em primeiro lugar, saúde é importantíssima, sem saúde não somos nada, né? Muita paz, muito amor, muito amor. E que Deus possa estar abençoando a caminhada de vocês hoje e sempre. Tenha paciência para aguardar o tempo de Deus, que é o tempo certo das coisas acontecerem. É o tempo que Deus deixa na sua mão e não tira mais. E não esqueça, se tiver difícil, se tiver fácil, mas não esqueça, Deus sabe de tudo. E não tenha uma folha que caia que Ele não tem conhecimento. E tudo só acontece com a vontade de Deus, tá? Tenha fé, não perca sua fé de forma alguma. E agradeça a Deus sempre por tudo. Gratidão é importante para a nossa vida. Quanto mais a gente agradece, mais bênçãos iremos receber. E deixe o seu like aí. Se você não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreva agora. Ative o sino da notificação. E o meu WhatsApp para consultas particulares, 619-8207-7423, está na descrição abaixo do vídeo. E o tema que eu tenho para agora é: o que essa pessoa sente por você e pela rival? Vamos dar uma olhadinha? Então, aqui vamos ametista. A ametista, ela desperta o lado espiritual, né? Fortalece e auxilia na meditação. Eu vou deixá-la bem aqui, que ela vai ser responsável por esses dois decks. Então, você vai estar escolhendo essa pedra, vai estar escolhendo esses dois decks. E vamos ver aqui. Água marinha. A água marinha tem efeito calmante, reduz o estresse. Vou deixar aqui responsável por esses dois decks, tá certo? Então, nesse deck aqui, o que essa pessoa sente pela esposa? Namorado, namorada, esposo, certo? E nesse aqui, o que sente pela amante? Pelo amante, amante, né? Aqui, o que sente pela esposa, esposo, namorada, namorado. E aqui, o que sente pela amante. Tá bom? Então, desse lado aqui, amante, desse lado aqui, esposa, esposo. Desse lado aqui, esposo, esposo, desse lado aqui, amante. E você vai escolher a pedra, ametista ou água marinha. Então, já vou deixando bem pra cá este. Vamos começar com ametista. Aqui, o que essa pessoa sente pela esposa, esposo, namorado, namorada. E vamos ver também a energia e o conselho para este deck aqui. Olha, nessa situação aqui,
o que essa pessoa sente pela esposa aqui. Esposa, esposo. Aqui tá na situação de separação. Sente que precisa resolver o problema. E o mais rápido possível. Essa pessoa, ela tem pressa, mas também tem cautela. Já foi tentado aqui uma reconciliação para ver se ainda continuavam tendo algum relacionamento, continuava ali na história, né, do casamento, da união estável. Se for namorado, namorada do relacionamento em si, certo? Então, fala sobre essa situação que aconteceu aí, uma tentativa de reconciliação para ver se continuava, mas essa pessoa que você está visualizando, né, ele ou ela aqui na história, é uma pessoa que pensa muito, é uma pessoa que usa muita cautela, que tem ali um equilíbrio mental, inclusive. Sabe que já acabou, que não existe mais amor, tem uma escolha na história. Essa escolha devido justamente ao triângulo que se formou ou está se formando. Então essa pessoa, ela já teve uma paixão pela esposa, pelo esposo, já aconteceu esse envolvimento todo, né? Já aconteceu ali amor, mas isso tudo já aconteceu. No agora, essa pessoa, ela quer esse divórcio, ela quer essa separação, só que ela trata com respeito, porque ela quer que continue uma amizade. Vai haver mudança de casa, certo? Se não já está acontecendo, vai acontecer. Pela maneira que está se colocando aqui, não demora mais, porque é uma história que precisa ser resolvida. Mas esse não demora mais não quer dizer que seja hoje ou amanhã. Esse não demora mais quer dizer que seja no tempo da pessoa que está resolvendo esse problema, dele ou dela, né? Então, nessa situação aqui, ele ou ela vai ter aí um prazo. Por quê? Porque tem um respeito pela esposa ou esposo ainda. Existe esse respeito, existe esse companheirismo, posso dizer dessa forma, por quê? Porque tem respeito, certo? Então, vai estar respeitando o tempo dessa pessoa para que seja resolvido a história de uma forma melhor, sem briga, sem inimizade. Mas já é decidido a situação de separação, de seguir outro caminho. A pessoa que está insatisfeita, a pessoa quem? A pessoa que você pensou, certo? Ele ou ela dessa história, a pessoa que está se divorciando, a pessoa que quer a separação, a pessoa que está no triângulo, a pessoa que tem um envolvimento fora do relacionamento. Então, aqui fala sobre a situação de seguir outro caminho. Então, cada um aqui vai para um lado diferente, seguir sua vida, seguir seu caminho, ter seu espaço, tá ok? Então é isso, está na situação de separação, de divórcio, de mudança de casa, mas existe respeito, tá bom? Não existe amor mais. Em relação à energia e conselho para esse deck aqui, é que essa pessoa, ela é muito detalhista, ela observa tudo e ela observa demais todas as situações que ela está se metendo aqui para conseguir esse divórcio, essa separação. Ela dá atenção aos detalhes e é uma pessoa muito sábia. É uma pessoa que também tem fé, ela tem a fé dela. Ela acredita em algo, ela faz orações, é uma pessoa assim que não deixa a desejar em relação à questão de fé. E é como a fé guia a pessoa, né? Ela também tá vendo questões ali profissionais e uma situação de estabilidade financeira dentro dessa separação aqui, porque ela também tem os direitos dela, certo? Agora,
ainda da ametista, vamos aqui, o que ele ou ela sente pela amante, a amante ou o amante, né? E não esqueça, se quiser uma consulta particular comigo, meu WhatsApp 61982077423 está na descrição abaixo do vídeo. Energia e conselho para este deck. Bom, nessa situação aqui, o que ele ou ela sente pela amante? Bom, existe aí um tipo de ligação espiritual entre os dois. É como se fosse um novo começo, vê dessa forma. Existe desejo e essa pessoa, ela pensa muito. Parece que o pensamento dela é, vamos colocar assim, é quase 24 horas voltada a essa pessoa. Ao amante, a amante, né? Então, tá parado, muitos aqui estão parados, muitos aqui não estão se vendo pessoalmente, mas essa situação vai mudar. Existe aqui uma mudança de sorte nessa história. Tudo que estava parado começando a se movimentar. Mas é tudo no tempo certo. Nada com pressa, porque essa pessoa tem necessidade de resolver a situação do primeiro deck. Certo? Então, nessa história aqui, tem sentimento, mas a pessoa não fala. É uma pessoa completamente fechada, é uma pessoa voltada para ela. É uma pessoa que, sinceramente, ela vai ficar ali guardando aquele sentimento por um bom tempo, até ela se sentir pronta para poder estar falando o que realmente sente. Certo? Não mostra que essa pessoa está tendo atitudes agora, mas ela vai ter. Ela vai correr atrás dos sonhos dela. Ela vai primeiro, aqui tá falando sobre mudança de casa também. No primeiro deck também falou. Então, quando ela resolver esse problema lá do primeiro deck, ela vai resolver a situação com a amante ou o amante. Por quê? Porque tem sentimento. Ela sabe que não é uma coisa que está sendo vivida por agora, que é algo que já teve uma história em encarnação passada. Ela mesma percebeu que existe uma ligação muito maior aqui nessa história. Mas para ela tem que resolver primeiro a situação do deck 1, para ela poder estar aqui se entregando de corpo e alma nessa história. Existe amor, e como eu falei, o que não está acontecendo entre vocês, que muitos aqui estão distantes, mesmo geográfico, o que não está acontecendo vai começar a acontecer. Essa história de vocês, ela vai ser resolvida. Vai ser resolvida de uma forma que será no tempo da pessoa. Será no tempo da pessoa apenas. Porque é só ela que vai decidir quando e como. Então, se tiver uma insistência, não adianta, né? Uma insistência da parte da amante, não adianta, vai ser no tempo da pessoa. No tempo dela, o tempo que ela achar que chegou o momento. Então, é dessa forma. Em relação aqui à energia e conselhos, fala que oportunidades muito boas vão chegar para esses dois aqui. Esses dois. Oportunidades para o quê? Para estarem frente a frente, para conversarem, para fazer amor loucamente,
Então, oportunidades excelentes vão chegar. Mas é assim, é o momento que ele ou ela aqui da história é o momento que está resolvendo os problemas, está colhendo, é o momento da colheita. Plantou, agora precisa colher e precisa resolver essa situação dessa colheita para poder se entregar de corpo e alma na história de vocês. Mas essa pessoa sabe que precisa resolver esse problema. E o conselho aqui para você: descanse sua mente, procure relaxar, que tudo vai acontecer no tempo certo. Então essa pessoa, ela precisa de um tempo, o tempo dela, para ela resolver os problemas com a esposa e o esposo, para poder estar ali se entregando com você, para você, com você, na história de vocês. Aqui agora vamos começar com a pedra água marinha. E esse aqui é o deck que é referente à esposa ou esposo, namorada, namorado. O que ele ou ela sente pela esposa nessa situação? Esposa, esposo, namorada, namorado. Vamos ver a energia e o conselho para este deck. Bom, nessa situação aqui, a pessoa ela passa por escolhas. Escolhas fortíssimas, porque é uma pessoa que constantemente está traindo a esposa, o esposo, a namorada, namorado. Não fica quieto. Constantemente está pensando na outra pessoa envolvida na história dos dois, certo? Mas aqui nessa situação ainda existe desejo. Eles ainda têm contato físico, contato sexual, eles ainda têm. Apesar da pessoa ter ali a situação de também estar envolvido ali de sentimentalmente pela terceira pessoa, pela outra pessoa, né? Mas só que mostra que existe um sentimento aqui entre dessa pessoa aqui para a esposa ou esposo, namorada, namorado. Existe desejo ainda. É como se estivesse em busca de uma estabilidade. Tem planos para viagens. Aqui mostra ainda que fazem planos juntos. Muitas situações já aconteceram na história deles em que já houve aí uma tentativa de separação, né? Um fim de ciclo, mas acaba se reconciliando. Por quê? Porque ainda existe desejo. Ainda existe desejo nessa história. Tem sacrifício? Tem. Às vezes um ou outro chora com problemas, ou os dois choram. Mas ainda existe desejo, muito desejo. Ele ou ela encontra aí, nesse desejo, nesse gostar, porque ainda gosta da pessoa. Não é aquele amor que um dia uniu o casal, mas ainda gosta, ainda tem respeito. Então, isso tudo faz com que queira se reconciliar ainda, queira se reaproximar. É uma pessoa que está ainda disposta a continuar esse relacionamento aqui. E é porque ainda tem desejo, é porque ainda gosta da esposa, esposo, namorada, namorado. Tem a escolha que a pessoa está o tempo todo pensando, eu vou embora dessa casa, eu vou me separar, mas não faz. Tenta fazer, acaba se reconciliando, mas ela só se reconcilia porque ela ainda gosta, porque ela ainda tem desejo.
certo? Em relação à questão de energia, de conselho, o que fala aqui é que essa pessoa, ela prioriza muito os objetivos dela. Objetivos financeiros, é uma pessoa que gosta de expor que tá tudo bem para as pessoas, ela depende da opinião dos outros. As outras pessoas têm que ver que ela tá bem, têm que ver que ela tá num relacionamento saudável. Então, é como se ela precisasse mostrar, tivesse uma necessidade de estar mostrando para as pessoas. Ela está em busca de felicidade, de sucesso dentro desse relacionamento. Se esse relacionamento crescer, der frutos ali, que muitos já deram, ficar estável financeiramente, essa pessoa vai ficar lá. Não mostra assim que ela tem realmente aquela ideia total. Eu vou me separar, no outro dia vai lá e se separa. Não, essa daqui ela fica arrodeando. Ela fala, eu vou me separar, e fica arrodeando para ver se a outra pessoa tem uma proposta boa para ela continuar nessa história aqui. Sabe? É aquele foi sem querer querendo, é aquela situação da pessoa que não sabe ainda o que quer. E se sabe, continua insistindo nessa história para ver se ainda dá algum fruto. Ela insiste, então para ela está insistindo. O fato dela se reconciliar é porque ainda quer viver essa história com a pessoa. Nada está forçando ela aqui a ficar com essa pessoa. É porque ela ainda tem desejo por ela ainda gosta. Não é amor, aquele amor bonito, lindo, maravilhoso. Não é, mas tem sentimento ainda. Certo? Muita coisa que vai acontecer para esses dois ainda. Quando acontece tudo de uma vez só. Aí vão ficar doidinho, perturbado, vai ameaçar se separar de novo. Mas aqui tá falando sobre a reconciliação, olha. Então ainda vai existir a reconciliação entre esses aqui. Não mostra para agora uma definição mesmo de uma separação. É como se ficasse ali, mastigando e não largasse. Agora, esse aqui, referente a amante ou amante. O que ele ou ela sente pela amante. Então, vamos ver. Energia e conselho aqui. Então, nessa situação aqui, existe desejo também. Olha só, muito desejo. Química muito grande. E sabe, nessa história aqui foi feito algum trabalho espiritual, hein? Foi feito e deu certo. Tá dando certo alguns ainda, né? Tá em efeito, mas foi feito. De alguma forma foi feito. E aqui fala assim que a amante, o amante traz felicidade para essa pessoa. Existe diálogo entre eles, é como se a amante fosse o ombro, fosse aquela pessoa assim, eu tô precisando de um conselho, a amante pega e dá o conselho. Eu tô precisando de algo importante ali para resolver na minha vida. Aí a amante, porque ama a pessoa, vai lá e faz, certo? Então, é alguém que ele ou ela não quer perder. Não quer perder, não quer ficar longe também. Então, tem a situação da história de querer ficar lá aqui nesse outro deck, né? Querer continuar mastigando aqui e também querer continuar com a amante. No caso aqui, dessa segunda pedra, fala sobre gostar e desejo. Nesse daqui fala sobre amor.
Então, ama. Ah, mas se ama, por que que não se separa e fica logo com o amante ou amante? Porque a pessoa está tão acomodada a essa história aqui, porque ela ainda tem desejo, ela ainda gosta da situação, que vive lá dentro desse relacionamento. Mesmo um relacionamento difícil às vezes, mas essa pessoa ainda se sente bem estando lá, certo? Então, por isso, tá lá mastigando. Mas o sentimento aqui é amor. É amor. Existe aqui também uma situação kármica. São encontros espirituais, reencontros espirituais. Às vezes ficam distante nessa situação, às vezes ficam distante, às vezes ficam sem se falar, existe bloqueio, depois desbloqueia de novo. Mas é dessa forma. Existe ali uma transformação muito grande que ainda vai acontecer aqui. E ele ou ela gosta desse relacionamento também. Quando acontece uma discussãozinha, uma separação que nem é tanto assim, essas discussões, é mais a pessoa se distanciar. Mas aqui fala que se reaproxima, se reconcilia, tem desejo demais aqui nessa história, é aquele desejo louco, é aquele fogo gigantesco. Mas o problema é que existe a situação dele ou dela ainda querer estar nesse relacionamento aqui. Se resolvesse essa história, esses dois aqui ficavam de boa, porque ainda existe sentimento. Existe sentimento, existe amor, existe o desejo, existe a vontade de estar aqui e não largar mais. Só que essa pessoa fica mantendo as duas situações e não mostra que esteja disposta a resolver essa situação por esses tempos. Por quê? Porque tudo muda, sabe? Hoje a pessoa está de um jeito, acontece algo na vida dela que ela modifica todo o comportamento, modifica tudo. Então, no ponto que está se colocando aqui, quer manter as duas situações ainda. Não quer resolver agora, sabe? Então, mas aqui mostra muito amor. Muito mesmo, é amor, é desejo mesmo, sabe? É algo bonito, é algo que pode ter aí bons frutos, mas tudo dependendo da vontade, da disposição dele ou dela, realmente parar de mastigar aqui para poder vir e criar uma nova fase na vida dela. Em relação à questão de energia, de conselhos, aqui fala sobre conquistas, né? Essa pessoa passará por uma época de autodescoberta. É importante mesmo que tenha essa autodescoberta. Vem mostrando um início, um novo início, não um recomeço com a pessoa que está ali mantendo o casamento, né, o relacionamento ali, mas nessa situação aqui que nós estamos vendo, da amante, dele, dela e em relação à amante. Mostra um novo começo, mostra uma nova vida, sabe? Mas é necessário que a pessoa cure o emocional e saiba também o que quer, o que vai fazer. Por quê? Porque aqui tem amor demais, né? E não pretende largar essa pessoa aqui, não. Não pretende, só que ela tem que assumir o comando da vida dela e realmente descobrir e fazer. Não só falar, eu quero ficar com essa pessoa aqui e continuar aqui nessa história. Assim não rola. Ela precisa realmente ter uma atitude e não mostra essa atitude agora. Ainda não mostra, mas não quer dizer que não vá acontecer. Apenas não está mostrando por esses tempos. Mais para frente, muita coisa ainda vai acontecer na vida dessa pessoa que vai fazer ela mudar de ideia, que vai fazer ela querer seguir um outro caminho, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Beijão para vocês, boa sorte.